pelas pessoas hoje em dia estarem muito mais usando redes sociais como forma de se informar, você perde o controle, você não escolhe o que vai aparecer para você, o algoritmo decide, o algoritmo tem lá as suas preferências, conteúdo que causa indignação, conteúdo negativo engaja muito mais do que conteúdo positivo. Eu respeito muito a angústia das pessoas. Assim, se a pessoa está angustiada com um determinado tema, ela não quer se informar, cara, você tem todo o direito de não se informar. Você tem todo o direito. Cara, não se informa, deixa isso pra lá. Ou então faz isso de forma muito pontual. O mundo já atravessou muitos outros períodos sombrios. Guerras mundiais, pandemias, regimes de segregação. Justamente por isso, não dá para cravar que a gente vive a pior época da história. Mas com o volume de informação que chega até nós o tempo todo, muitas vezes essa é a sensação que fica. É como se o nosso otimismo sumisse cada vez que ficamos por dentro de tudo que está rolando no mundo. E a nossa vontade de continuar se informando também. No lugar, às vezes cresce uma angústia, a de não conseguir acompanhar tudo o que acontece e a de sentir que, no fim das contas, não tem solução, não tem nada o que fazer. Não dá para saber de tudo o tempo todo. Então, como a gente escolhe o que realmente merece a nossa atenção? Ainda dá para se manter informado sem viver em estado de alerta? E sem perder a esperança, quem sabe? Olá, eu sou a Dandara Fonseca e você está ouvindo Desenrola, o podcast do The Summer Hub. Aqui a gente recebe convidados especiais para refletir sobre as delícias e os dilemas da vida adulta, tentando ir sempre por um prisma solar. Quem está aqui comigo hoje é o Tanguy Bagdadi, especialista em política internacional. Ele é cofundador e co-host do Petit Jornal. Lá, todos os dias, junto do especialista em economia, Daniel Souza, eles conversam de forma rápida e acessível sobre geopolítica e economia. Além disso, o Tanguy é palestrante da Casa do Saber. Tanguy, obrigada por estar aqui com a gente. Que prazer ter você aqui no Desenrola. Prazer é meu, prazer é meu. Gostei, gosto muito da ideia, né? De temas adultos, né? De uma forma solar e tudo. Eu fico meio feliz, assim, fiquei feliz só de ser convidado. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Também participa desse papo Bruno Natal, que é jornalista e analista de tecnologia. Ele apresenta o Resumido, um podcast semanal sobre os impactos da tecnologia nas nossas vidas, onde ele filtra e analisa as notícias para quem não tem tempo de acompanhar tudo. O Bruno também assina a newsletter O Futuro Explicado, já colaborou com veículos como o Wired e o MIT Technology Review, e já palestrou em eventos como o SXSW e o Web Summit. Bruno, obrigada por estar aqui com a gente também, vai ser ótimo ter você nessa conversa. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, feliz de estar aqui com vocês, sou fã do Summer Hunter, vai ser legal estar dentro desse universo um pouco e conversar, como disse o Tanguy aí, sobre as coisas de maneira mais ensolarada. Eu queria começar perguntando para vocês como vocês mais gostam de se informar hoje? Por quais canais, por quais meios, né? Porque eu acho que, enfim, por um tempo houve muito mais o impresso ali, algumas coisas, né, no jornal, e hoje existem muitas possibilidades, né, e curadorias, enfim. Como hoje em dia vocês diriam que vocês mais se informam, assim, no dia a dia de vocês? Olha, eu fui um assinante de jornal impresso por muito tempo, realmente muito tempo. E teve uma época que eu assinava 2 jornais, né? Porque o acesso à internet ainda era um pouco limitado, já tinha os jornais na internet, mas era bastante limitado. Agora, de uns tempos para cá, principalmente com o Petit Jornal, né, com o podcast, principalmente quando eu comecei a fazer o podcast todos os dias, eu comecei a precisar de informação muito mais rápida e mais abundante. Então, hoje eu tenho um circuito, né? Toda vez que eu vou fazer uma pauta, que eu vou gravar, eu tenho circuito de alguns jornais onde eu vou buscar essas informações. E aí eu tento cruzar as informações. Eu sei que olhar para um jornal apenas ou para uma fonte apenas pode ser uma coisa um pouco mais tendenciosa. Então hoje eu olho para, o que pode parecer exagerado, tá? Mas às vezes 6, 7, 8, 9, 10 jornais para tentar encontrar temas e fugir um pouco também dessas narrativas mais centralizadas, né? Então só o que vem dos Estados Unidos, o que vem da França e tal, tentar ter assim, temas inclusive um pouco mais diversos. Então, atualmente eu faço tudo online e é uma loucura, né? Você olha aqui para os meus favoritos, a diversidade é muito grande, é desse jeito que eu faço, né? E faço isso todos os dias, mesmo no final de semana, inclusive. E aparecem podcasts ou newsletters, algumas coisas que já são alguma curadoria, assim, redes sociais, não sei, nessa sua pesquisa também? Então, a rede social, ela tem uma importância para mim, que é principalmente para chamar atenção para alguma coisa que às vezes eu não ouvi falar. Isso, a rede social é interessante, alguém que pesca uma notícia em algum lugar e fala assim, caramba, vocês viram isso? E às vezes eu vou ver, muitas vezes é mentira, muitas vezes é fake news e tal, mas eu vou pelo menos atrás para saber o que aconteceu. Muitas vezes é uma sinalização.
e eu tento buscar alguma coisa que ainda não tem uma curadoria de início, e depois, se, poxa, aquilo tá estranho, aquilo ali precisava de mais explicação, eu vou atrás de algum especialista para buscar. Mas eu gosto muito de ir em fonte jornalística local, sempre que possível. Às vezes não dá, mas fonte jornalística local é realmente minha apuração favorita. Eu tenho uma rotina parecida, diária também, né? Assino muitas newsletters, mas muitas mesmo, nem sempre consigo ler todas, mas a partir dali já são filtros que eu confio e às vezes também é bom para conseguir tirar uma média dos temas, né? Às vezes você começa a ver uma coisa que chamou a atenção aqui, você vê pipocar em mais 2, 3 newsletters, ajuda a dar uma filtrada nesse volume de informação que tem. O que você talvez valha a pena dar mais atenção, mas eu acabo gostando mais de coisa que está fora do radar mesmo. Então, eu gosto de acompanhar muita reportagem, uma série de sites que eu visito diariamente, que eu gosto de ir até o site, procurar a matéria, ver como é que está lá como é que ela está sendo apresentada, né? Mais do que esperar esses filtros externos. Eu uso muito rede social, o meu feed do Resumido no Instagram, as contas que eu sigo são só perfis que têm relação com os temas que eu cubro, então acaba que fica um feed muito bom para mim, é super positivo, eu entro ali, tem muita notícia legal, é muita coisa interessante, porque já está pré-filtrado por quem eu escolhi seguir, e eu não saio muito dali, são poucas coisas poucos perfis que eu sigo, e a partir daí isso ajuda também a dar essa temperatura, né? Como o Tanguy falou, às vezes você vê as pessoas comentando coisas em rede social que você nem ouviu falar, mas você vê 1, 2, 5 vezes, acaba chamando a sua atenção para alguma coisa, e eu recebo muita recomendação, dica de ouvinte. As pessoas identificam um certo tipo de conteúdo com o Resumido e me enviam, tipo: "Ó, isso aqui é a cara do Resumido". Na maior parte das vezes é alguma coisa que eu já vi por algum outro lugar, mas muitas vezes não, chega muita pauta boa dessa forma. E aí eu tento filtrar a quantidade de coisa que tá ali, eu ando bem cansado, para ser sincero, muita coisa para ler, muita coisa para acompanhar, é muita leitura, né, para fazer um bom resumo depois, então tenho sido um pouquinho mais seletivo também no que eu estou escolhendo cobrir e também ler. Muito legal, achei muito legal 2 coisas que você falou, Bruno, disso de seu feed do Resumido ser um feed que você voltou para isso, né, porque eu acho que às vezes a gente generaliza também isso de ficar no celular só consumindo coisa dessa maneira a gente fala muito isso, né, de que a gente acredita que existe coisa na internet também muito interessante nas redes sociais, que vale a pena ser consumida e que tem sim uma pesquisa e tem um conteúdo aprofundado, então, né, então é muito legal. E isso também está muito cansado, né, porque é muita coisa e de fato é muita coisa, a gente não consegue se informar sobre tudo. E uma pergunta que eu ia fazer para vocês, eu acho que você pode começar respondendo, é se vocês acham que tem uma diferença assim entre estar informado e estar sabendo de tudo, sabe? Assim, se a gente não confunde um pouco quantidade de informação com conhecimento de fato, sabe? Com se aprofundar minimamente nos assuntos, do que acho quase uma que é melhor, né? A gente saber um pouquinho de tudo ou a gente se aprofundar realmente em coisas que nos interessam, sabe? Não, com certeza, a gente vive uma infodemia, né, a gente tem excesso de informação, essa ilusão de que vai dar conta de tudo, né, todo mundo acha todo dia que vai chegar no final do seu feed, vai conseguir zerar o Instagram, vai zerar o YouTube e não vai, é muito mais coisa do que a gente é capaz de consumir, eu acho que você ter essa consciência de que não vai dar para você acompanhar tudo e transformar isso em escolhas sobre o que você quer acompanhar, como você quer acompanhar e ficar também tudo bem não saber tudo, porque ninguém vai saber tudo. Eu acho que é um exercício e é um exercício cada vez mais complicado, porque a maior parte das pessoas se informa por rede social hoje em dia, né, pelos feeds, e você entra ali e aparecem várias pessoas que aparentemente sabem de tudo, ainda mais o conjunto dessas pessoas que te impactam, dá a impressão que o mundo inteiro sabe sobre tudo e você meio que esquece que você está vendo pessoas isoladas falando sobre temas específicos e não uma pessoa só falando sobre aquilo tudo. E isso é cansativo, é frustrante, porque você começa a achar que não está dando conta e não está mesmo. Então, acho que algumas escolhas são importantes. Você decidir o que você quer mesmo saber, o quanto você quer se aprofundar. Eu sou um generalista, eu gosto de saber um pouquinho de tudo. E isso consome bastante tempo e energia tentando me informar sobre diferentes coisas. Algumas pessoas são mais bem resolvidas com isso, eu acho, no sentido de estar focado num tema, escolher ou acompanhar só aquilo, tanto como produtor de conteúdo como consumidor, são diferentes formas de você observar, né? Mas eu acho sem dúvida você ter
a consciência do que você está acompanhando e quem você está acompanhando, eu acho que já ajuda bastante nesse trabalho aí. Eu abracei a ignorância, viu? Eu abracei a ignorância. Tem temas que eu simplesmente não sei, que eu vou saber meio de orelhada, então eu vou muito pela curiosidade. Assim, uma coisa me chamou a atenção, curioso pra mim e tal. Eu vou dar uma lida, eu vou assistir algum vídeo, eu vou tentar me informar sobre aquilo, mas eu perdi completamente a ilusão de que eu vou conseguir saber sobre tudo, que eu vou ler uma página inteira da internet, porque na hora que eu terminar aquilo ali já vai ter mais informação e mais e mais e mais. Então, de uma certa maneira, assim como as pessoas delegam para mim, e que bom que fazem isso, sobre temas internacionais, pô, Tanguy, me explica aí, eu não vou ficar lendo, não, eu vou ouvir o podcast, eu espero que em 30 minutos aí você me diga tudo o que aconteceu, o que eu preciso saber e tal, eu vou fazer essa curadoria para os ouvintes. Eu também confio muito que tem gente que vai fazer essa curadoria por mim e que tem temas que eu simplesmente eu vou abrir mão. Assim, eu não consigo ter esse nível de profundidade, eu não consigo ter esse nível de refinamento, né? Outro dia minha mulher me mostrou como é que é o For You dela, do Instagram, e eu fiquei com inveja, né? O For You dela são gatos, leões, tigres e cultura pop. Falei, meu Deus, mas isso aqui parece paraíso, né? E eu comecei a moldar o meu, né? Então o meu atualmente também tem felinos, tem Copa do Mundo, tem futebol e assim eu tô mais em paz com isso, sabe? Sem essa obrigação de saber sobre absolutamente tudo. Eu tenho dado uma descansada dessa corrida também, Tanguy, eu concordo. Assim, eu me sentia, até pelo resumido ser semanal, numa obrigação de dar conta de tudo que eu separei na semana. Os episódios que eram de 20 e poucos minutos começaram a virar 1 hora e pouco. E uma angústia de tentar cobrir aquilo tudo, e às vezes cobrindo coisas, assim, a primeira mudança para mim. Assim, eu estava começando a falar de coisas que eu não queria falar. Tipo, eu não estou afim de falar sobre esse assunto, ele é importante, você vai, sei lá, vem em outro lugar, eu não tenho que falar de tudo. E aí comecei a dar uma filtrada por aí, os episódios nem diminuíram tanto de tamanho, acabo que hoje em dia eu falo de uma maneira mais solta, menos roteirizada em cima das notícias como eram antes, e os ouvintes preferiram assim, tornou minha vida um pouco mais fácil, mas fora desse ciclo diário que você tá, Tanguy, o Petit Jornal antes era semanal, né? Vocês passaram dos episódios Era mais semanal. curtos diários. Estando fora desse formato diário, o que eu sinto também é que muita coisa que parece muito importante na segunda já não é tão importante na sexta, ou já se resolveu, e isso me ajuda a dar um respiro, assim. Eu tenho também fugido dessa coisa de tentar estar em cima do laço de cada notícia. Às vezes eu separo uma coisa, cara, não vai dar tempo de eu pesquisar isso essa semana que vem eu falo. Duvido que 90% dos ouvintes tenha chegado nisso antes de mim, e tudo bem se tiver chegado, e tenho levado um pouco mais leve. Isso é muito legal, essa questão, porque eu acho que vocês 2 falaram sobre isso, né, que eu acho que para além da gente entender que a gente não precisa saber sobre tudo, acho que a gente entende a sensação de que a gente também não precisa opinar sobre tudo, né, a gente não precisa falar sobre tudo, que eu acho que é uma característica da rede social, né, de que a gente quer falar sobre os assuntos, mas nem tudo a gente precisa ter a nossa opinião, seja porque a gente não conseguiu se aprofundar naquilo, não vai ser uma opinião tão interessante assim, ou seja porque realmente tem outras pessoas falando, como o Tanguy falou, como o Bruno falou, e é isso, né, de entender o que realmente faz sentido pra gente de falar, né? Eu acho que entra também no não só o que a gente consumir, mas o que a gente opinar também sobre e levar pra frente, né? E a pessoa tem não apenas falar sobre tudo, como se indignar sobre tudo, desculpa, Bruno, mas se indignar, você tem que estar. Como é que você não está indignado sobre o assunto e tal? A gente está falando aqui, tanto eu quanto o Tanguy, do ponto de vista de produtor de conteúdo e quem consome para devolver depois, né, embrulhado, resumido, ou explicado para uma outra pessoa, mas eu sinto isso também, as pessoas, quem está na ponta do consumo, recebendo, com uma certa pressão de ter essa opinião, de fazer aí, dar esse monte de stories, de reels, com as pessoas falando ou besteiras, ou falando mais do mesmo, ou tendo que se indignar com alguma coisa, e eu concordo, hoje em dia eu estou muito mais numa de, cara, deixa falar aí, acho que eu não tenho muito para acrescentar aí, também, ou eu não quero entrar nessa discussão, né, e isso também acho que essa via de mão dupla das redes sociais, essa obrigação de se opinar e de se expressar o tempo todo, também é parte desse cansaço de ingerir informação, né, quando você ingere achando que você ainda tem que opinar e botar alguma coisa para fora, gera mais cansaço, e às vezes tudo bem, você só lê mesmo, né?
E Tanguy, você falou isso agora, né, de se indignar com tudo, né, eu acho que não só indignação, mas de sentir raiva, sentir angústia, igual a gente tá falando, né, se desesperar. Acho que querendo ou não tem como as notícias não abalarem em algum lugar nosso psicológico ali, né, e tudo que tá acontecendo. Você trabalha diariamente com política internacional ali e inevitavelmente vai acompanhar guerra, crise, conflito, tudo. Como que isso afeta, assim, a sua visão de mundo, o seu otimismo? Você se considera uma pessoa otimista em relação ao mundo, em relação a ter solução, as coisas? Como que é, assim, pra você? Como que isso te afeta? Olha, outro dia eu tava conversando no Instagram com Pedro Certezas, né? O cara lá do futebol e tal. E aí ele tava falando que, cara, como é que você lida com isso? Porque eu fico desesperado, né? Ele falou, eu fico desesperado e tal. Já falei sobre isso com o Casimiro também. O Casimiro, uma vez, ele me falou que a analista dele falou que, porque ele fica muito assustado, muito preocupado com guerra e tal. E aí, na lista dele, falou assim: pô, você deveria ouvir o Petit Jornal. Ele falou assim: "Ô, doutor, eu tô fugindo do Petit Jornal, não quero saber do Petit Jornal, porque eu tenho medo do Petit Jornal." Eu tenho uma relação com isso que é muito diferente. Assim, minha relação é de uma calma muito maior. Quanto mais eu sei sobre o que está acontecendo, mais eu me informo, mais eu entendo quais são os limites daquilo e eu fico mais tranquilo pelo fato de eu saber mais, pelo fato de eu me informar mais. Então eu vou buscando informação e tal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer a pauta do episódio que eu vou gravar daqui a algumas horas, e o Trump acabou de anunciar que vai voltar a atacar o Irã. E aí, já tem gente mandando mensagem que falando: meu Deus, Tanguy, mas a guerra vai voltar, será que isso vai piorar? O que vai acontecer? Meu Deus, que desespero e tal. Como eu já vi isso acontecendo 8, 9, 10, 12, 15, 22 vezes, eu já não fico mais tão preocupado. Eu acho que eu fico preocupado se eu não souber o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que a informação ela é meio libertadora, assim. Tem o contexto, saber o que acontece, que tem jogo de cena, tem coisa muito triste que vai acontecer e a gente vai ter que lidar e não vai ser a primeira vez, não é a última vez. Então, eu extraio disso uma certa frieza, né? Não é a frieza do coração frio, eu me abalo com as notícias também, mas de saber que, cara, as coisas são assim. Então, eu não sou um otimista, mas também não sou a pessoa que, meu Deus, tudo vai para o espaço, já era, o mundo vai acabar e tudo. Eu não sou, eu mantenho uma certa linha de equilíbrio, né? Assim, eu tento manter um equilíbrio diante das notícias. Isso também, essa angústia, essa tensão, essa ansiedade, tem muito a ver com a maneira que a gente consome notícia. Pelas pessoas hoje em dia estarem muito muito mais usando redes sociais como forma de se informar, você perde o controle, você não escolhe o que vai aparecer para você, o algoritmo decide, o algoritmo tem lá as suas preferências, conteúdo que causa indignação, conteúdo negativo engaja muito mais do que conteúdo positivo, que é uma grande dificuldade para quem quer falar sobre coisas mais alegres e felizes, mas as pessoas às vezes não percebem que esse formato de consumo é que acaba gerando essa angústia muito mais do que o conteúdo em si, porque é como ele está empacotado e apresentado. Então eu acho que quando você escolhe, acompanhar determinados veículos, quando você tem uma postura mais ativa em relação à busca do conteúdo que você vai se informar, não importa qual, né, pode ser notícia ruim, eliminação do Brasil na Copa, sei lá, mas você indo atrás, você vai escolher os canais, as vozes, os estilos que você gosta mais de ouvir, e aquilo também ajuda, porque é isso, a gente tem que lembrar que essas plataformas têm um modelo de negócio em que eles estão monetizando a atenção. O interesse deles não é te informar bem, é te manter colado na tela vendo o que quer que seja, desde que você fique muitas horas naquela tela. E isso afeta diretamente o que está circulando ali, como está circulando ali e como as pessoas vão receber. Essa era até a minha próxima pergunta para você, Bruno, porque você falou ali, né, respondendo a primeira pergunta, de que hoje você estava escolhendo muito mais e achava importante a gente fazer essas escolhas do que a gente de fato consumir, né? Porque eu acho que realmente, se a gente não escolhe, a gente fica num piloto automático, né? Você só vai descendo, descendo, descendo o feed, consumindo tudo o que aparece para você. Afinal, você não está escolhendo ali o que consumir. Mas eu fico pensando se a gente não está perdendo cada vez mais essa capacidade de escolha e mais do que isso, se a gente ainda tem essa capacidade de escolha, sabe? Você que trabalha com tecnologia, né, enfim, se essa capacidade de escolha não está cada vez mais indo embora da nossa mão, né? Porque o algoritmo, por mais que você siga as pessoas, ele escolhe muito o que vai aparecer no nosso feed, né? Mesmo sem a gente seguir aquilo, Sim. enfim. A inteligência artificial. Como você vê, assim, essa perda da nossa decisão também, do que vê de verdade ou do que não vê, sabe? Eu acho que é uma coisa a se ficar muito atento mesmo, assim, a gente delegar nossas decisões, o nosso pensar
para algoritmos, plataformas, para inteligência artificial hoje em dia, a gente perder essa capacidade de escolher o que a gente quer ver mesmo, né, o arbítrio de você decidir o que você vai ver, quando e como, é muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores riscos dessas plataformas. A gente viu isso acontecer diversas vezes, né, desde plataforma de streaming, de música, até plataforma de streaming de filme, a maneira que a gente consome notícia, o RSS, que era um formato que você fazia as assinaturas dos sites, a gente trocou isso por plataformas algorítmicas com feed que vão decidindo o que a gente vai ver, e a gente ter esse impulso de ir atrás, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é realmente você ter os cantinhos da internet que você vai porque você foi. Pode ser uma newsletter que você recebe no seu e-mail, você escolhe a hora que você vai ler aquilo, pode ser o podcast que você ouve do seu jeito, no seu momento, a voz que você quer ouvir, e eu acho que isso é cada vez mais importante mesmo, porque com a ascensão dessas ferramentas de IA, o que a gente mais vê são as pessoas delegando decisões mais absurdas para uma decisão automatizada, que não tem muita transparência na forma que aquilo está sendo decidido, e isso é um ponto de atenção, e eu acho que é total nosso controle. São forças muito potentes, tentando dominar esse nosso controle de decisão, mas a gente tem que estar sempre em mente que não, a gente escolhe ainda, você escolhe qual a ferramenta que você vai usar, em que momento você vai usar, você vai entrar na rede social ou não, né? Sim. Você acha que a IA pode ajudar a gente em algum momento a filtrar informação ou se informar? Ou isso vai meio contra, assim, o conflito de interesses, que é querer que você esteja ali mais, enfim, a tecnologia ali. Você usa para se informar em algum momento a IA? Depois o Tanguy, eu acho que pode falar também se ele usa em algum processo dele ali, tanto para o Perti ou para ele se informar pessoalmente. Para me informar propriamente eu não uso não, eu uso para gerenciar algumas coisas, desde de eu fazer, por exemplo, pesquisa, são 370 episódios do Resumido. Para eu lembrar em que episódio eu falei determinada coisa, é muito difícil. Se eu tenho os roteiros todos numa plataforma de IA, eu consigo fazer busca, consigo buscar um resumo do que eu mesmo falei, né, IA tem esse aspecto, né, o quanto melhor o insumo e a pergunta que você botar ali, melhor é a resposta. Então, se você terceirizar essas coisas, você bota a sua vida nesse modo aleatório de IA, né, que faz uma média das coisas que tem na internet, e que com isso você não chega nunca num lugar muito bom ou muito preciso. Você vai estar sempre tendo a média daquele tema, a média daquela pergunta, a média daquela imagem, do que você quiser botar lá, sai uma média, né? São sistemas que operam baseados nesse conteúdo pregresso, né? Então tá sempre olhando para trás, sempre vendo o que já aconteceu, nunca olhando para frente o que pode acontecer. Você não vai ter um episódio do Petit Jornal escrito sobre com o IA, porque o que eles fazem é analisar e propor caminho, entender como aquilo vai se desdobrar, e nisso a IA é muito ruim. Então, eu não vejo essa substituição, pelo menos não acho que deveria acontecer. Eu sei que muita gente faz, acaba jogando tudo que vai ler lá para resumir, ou nem lê, não quer nem ler o resumo, quer saber o que tem que achar daquilo, né? Qual é a minha opinião sobre isso, sei lá, as pessoas fazem as perguntas mais malucas para IA, e isso eu acho bem, bem negativo. Como ferramenta, obviamente, tem usos muito positivos, tem formas muito boas de usar, mas eu acho que para se informar não é uma delas. Para mim, a inteligência artificial ela tem um lugar específico, né, na construção do conteúdo, que é o seguinte. Eu demorava mais ou menos umas 2 horas e meia para fazer pauta para um episódio de meia hora. Isso era um negócio que, assim, me tomava, assim, às vezes eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para fazer uma pauta e, assim, tem dia que eu faço a pauta rápido, tem dia que tem muita notícia, que tem muita informação, que eu tenho que cruzar muito dado e tudo. Então, o que eu faço hoje, né, a minha maneira de produzir eu leio a notícia toda, faço anotações, depois eu pego essa notícia, peço para a inteligência artificial organizar aquilo ali em dados factuais. E aí eu peço para tirar qualquer tipo de análise, eu não quero análise, não quero nada que seja a sua opinião e nem a opinião do jornalista. Muitas vezes uma coluna, alguma coisa assim, tira a opinião, eu quero só dados. Aí ele vai mostrar lá. A notícia fala que o investimento de tanto foi feito em armas, que na data tal o presidente dos Estados Unidos falou não sei o quê, e aí isso eu vou utilizar como base para eu poder fazer a minha pauta. Então, isso me economizou muito tempo, né, de fato. Então, ao invés de demorar 2 horas para fazer uma pauta, atualmente eu demoro 1 hora. Né? Você pensa em 1 hora por dia, né, que você deixa de estar
pegando ali, pensando informações e tudo. Isso, para mim, foi um ganho gigantesco. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com o viés que a inteligência artificial tenta colocar naqueles dados, que é claríssimo, né? É nítido que, porque, como o Bruno falou, é uma média. Então, vai pegar ali uma média do que os jornalistas falaram sobre aquilo, uma média do que os posts na internet falam sobre aquilo, e vai tentar direcionar. Então eu tento diminuir ao máximo isso. E, aliás, sobre a discussão que a gente fez agora, que vocês estão fazendo agora há pouquinho, né, sobre o algoritmo e tal, uma coisa que eu fiz e que tem sido libertadora, que nem sempre é fácil, mas tem sido libertadora, eu comecei a olhar no meu celular o tempo que eu estava gastando em rede social e eu coloquei um limite de 1 hora por dia. E de início parece, cara, 1 hora por dia é muito pouco. E aí tem dia que, claro, poxa, se eu tô fazendo alguma coisa na internet que é mais, que me demanda mais, eu tiro, né? Eu desativo aquilo naquele dia, mas o fato de algum dia, às 7 da noite, aquele negócio me avisar, ó, tá travado porque você já usou 1 hora, eu posso tirar, mas eu já sei que eu passei 1 hora, então eu não perco o controle do tempo. Isso pra mim tem sido, assim, tem me feito muito bem, de falar assim, porra, já foi, né? 1 hora já deu e tal, beleza. 1 hora ao longo do dia, para mim, tem me feito bem esse limite aí. Eu tenho resolvido isso, eu uso um app chamado ClearSpace que é parecido, ele na verdade gera um atrito, porque eu acho que o grande problema é a facilidade, que a gente entra nesse túnel e não sai mais e começa quando você vê passou 1 hora Sim. mesmo, você nem viu. Então eu tenho esse aplicativo que ele faz o seguinte, ele limita o número de aberturas que eu posso fazer por dia e o tempo de cada abertura, então eu tenho direito a 5 aberturas de 10 minutos no Instagram. Então eu abro e isso me faz otimizar aqueles 10 minutos. Cara, espera aí, eu tenho que responder esse inbox, eu quero ver esses memes que mandaram, mas é isso que eu vim fazer aqui agora. Muitas vezes eu burlo e estouro esse tempo, mas é consciente. Você vê, são mais 10 minutos e já passaram 30. Você não perde tanto esse controle. E eu acho uma diferença aí também, que é aonde você está usando, né? Quando a gente está no telefone é muito imersivo, né? E eu acho pior, assim, eu acabo vendo muito o Instagram no desktop, para ver inbox, né, as coisas que mandam por ali. Então, de certa forma, eu burlo esse tempo que eu boto no celular, mas é diferente, porque eu entro no inbox, em 3 mensagens de alguém que eu só quero zerar aquelas mensagens e ver, eu sou psicótico em zerar mensagem, eu não gosto, eu só termino meu dia com inbox com 0 e-mails e 0 mensagens onde tiver chegado. Eu vou Mas te você entregar vai. meu e-mail, tá, ô Bruno? Eu vou te entregar meu e-mail para ver se você zera as 400 Nossa, mensagens, por favor, 400 eu ia e-mails por falar, dia. porque Não, todas cara, as pessoas que eu zeram, não assim, ficam durmo. assustadíssimas quando veem minhas coisas, porque eu não tenho esse desespero. Nossa, não, eu assim, aquela imagenzinha do Gmail, da caixa vazia, eu vivo por aquilo ali, assim, eu só acho que acabou meu dia quando aquilo aparece, porque é isso, senão você assim, eu sei que amanhã eu vou chegar mais tantos e-mails, e se eu não tiver zerado, as newsletters vão acumular e vai virar um volume muito pior no outro dia, isso acaba me dando um certo regramento, assim, para tentar cumprir o que tá ali, mas hoje em dia eu tenho andado mais apegado também, né? Eu consigo deletar a coisa, cara, eu não vou ler isso nem hoje nem amanhã, entendeu? Então eu não vou deixar isso aqui no inbox, que eu acho que é parecido um pouco, que também é consumo, né? Também é informação, com essas listas do que vê nas plataformas de streaming. Cara, meu Netflix tinha uma época que tinha 250 coisas para ver. A Apple tinha não sei mais quantos. E um belo dia eu falei, cara, eu vou deletar tudo, porque eu não vou ver. E aquilo é só uma paralisia. Quando eu chegava na hora de escolher, eu ficava olhando para aquele negócio. Aí cada escolha que você faz são 249 que você não fez. E aí você, cara, sabe que é o melhor hora, o uso da minha hora é esse filme aqui que eu escolhi, mas e se o outro for melhor? Cara, eu não tenho mais essas listas, eu decido na hora que eu quero ver, aí eu esqueço um monte de coisa que eu queria ver e tudo bem também. Não vai dar para ver tudo e tudo certo. Até porque grande parte dessas coisas que geram uma pressão para a gente assistir é conteúdo ruim, que não vai mudar nada. Não é um filme clássico. Você não vai perder grandes coisas se você não viu a série, sei lá qual, né? Não vou nem falar o nome que alguém. Vou acabar falando o nome de alguma que alguém adora. Mas, sei lá, Game of Thrones, por exemplo, que todo mundo ama. Eu lá atrás eu vi os 6 primeiros episódios e fiquei, cara, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não vou ver. E beleza, não vi, não sei de nada. Todo mundo falou por aí, tudo certo também, sabe? Isso eu acho que das outras coisas eu já desapeguei, mas newsletter eu faço muito isso que você falou, eu sempre fico assim: "Não, vou deixar ela aqui, porque daqui a pouco eu vou voltar pra ler". Eu nunca volto pra ler, gente, tipo, raramente, né, os momentos, mas eu não apago, porque eu fico com a esperança de que eu vou voltar e vou conseguir absorver toda aquela informação daqui a pouco, que o daqui a pouco nunca chega. É que o grande medo que me dá, e nessa ansiedade de tentar pegar tudo, é você achar que vai perder alguma coisa. E hoje em dia eu já tô, cara,
Se eu perder essa newsletter e não ler, e tem uma coisa muito importante ali, isso vai chegar em mim de alguma outra forma. Se for relevante para mim, alguém vai me apresentar. Isso vai chegar até mim. Não é possível que eu vou perder uma coisa tão importante assim, sabe? Talvez não no primeiro momento, eu não vou ser a primeira pessoa a falar daquilo a ser impactado, mas tudo bem também, né? O papo tá super legal, mas a gente vai para uma pausa rapidinha. Voltamos já já. Oi, aqui quem fala é a Branca Viana da Rádio Novelo. Você que ouve o Desenrola sabe que nem todo conteúdo por aí merece o seu tempo. Provavelmente é por isso que você acompanha a curadoria do Summer Hunter, né? É exatamente pensando nisso que a gente faz o nosso podcast, o Rádio Novela Apresenta, para te contar coisas que realmente valem a pena. Todo episódio é uma história que você não sabia que precisava ouvir e que não vai conseguir parar de contar para todo mundo depois. Ditadura militar, fofoca histórica, ciência maluca, pessoas sumidas no meio da Amazônia. Cada quinta-feira, a gente garimpa alguma coisa nova para você. Se você curte esse tipo de curadoria curiosa que a da Summer Hunter faz, aposto que o Apresenta vai virar o seu queridinho das quintas. Quando terminar de ouvir o Desenrola, vai lá ouvir o Rádio Novelo Apresenta. A gente tá no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta, um episódio novo. Tanguy, você falou um pouquinho ali da atenção, né? O Bruno também falou aquilo ali de que realmente é uma disputa de atenção, né? E o Bruno falou, né, até que o Petit Jornal hoje é diário, né? Vocês tinham começado com ele semanal e agora ele é diário. O que você acha que um conteúdo precisa ter? E aí eu acho que você pode falar do Petit Jornal, mas pode falar no geral mesmo hoje, para que as pessoas se interessem por ele e continuem até o final nele, porque assim, por mais que esteja um pouco mais curto hoje em dia, ainda é um conteúdo que não é tão rápido assim, né? Então, o que você acha que hoje é necessário nessa disputa de atenção, enfim, como que a gente consegue manter a atenção das pessoas, né, para coisas importantes e que a gente acredita que sejam importantes, mas também sem fazer com que elas se desesperem, né, sem ir para esse lado do sensacionalismo de que a gente precisa despertar essa angústia nas pessoas para que elas continuem consumindo, né? Olha, eu não sei te dizer assim, um modelo ideal que vai servir para qualquer situação. O que a gente fez no Petit Jornal e que tem funcionado, né, de certa maneira, empreender a atenção, fazer episódio todos os dias. E claro, óbvio, né, que tem gente que vai assistir um episódio por semana, vai ouvir um episódio por semana. Beleza, tem gente que vai ouvir um episódio na hora que dá algum problema, que estoura uma guerra, alguma crise e tal. Beleza também. Mas tem uma galera que escuta todos os dias, né? Religiosamente. Às vezes a gente é xingado quando não faz um episódio, fala, poxa, eu não pude ir pra academia, porque não tinha episódio para ouvir. Porque gera essa atenção. Mas o que a gente fez, o modelo que a gente utilizou, foi incluir as pessoas que nos ouvem numa conversa. Por isso que o nome é bate-papo, inclusive, né? Cara, senta aqui, porque eu e o Daniel a gente vai estar conversando e você vai estar conversando junto com a gente. É realmente uma ideia de que eu vou estar contando para o Daniel uma fofoca, é uma história. E fofoca é irresistível, não tem como, ninguém resiste a uma fofoca. Eu sei que um tempo atrás as pessoas falavam assim, não, eu odeio fofoca. Ninguém odeia fofoca. Ninguém odeia fofoca. Você pode não querer a fofoca maldosa, aí beleza, perfeito. Mas a fofoca, você querer saber, você... Então, assim, a nossa tentativa é o tempo todo tornar a política internacional, que às vezes é uma coisa muito estéril, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade era uma coisa, meu Deus, os códigos da diplomacia, um negócio chatíssimo. Eu falo assim, cara, você viu o que o Trump falou? O Trump falou e o Putin foi lá e respondeu. Sabe o que o Putin falou? O Putin falou isso, isso e isso. E aí a Europa ficou chateadíssima. Você torna essas figuras meio míticas que estão fora do nosso alcance no vizinho da esquina. Então, eu acho que esse é um ponto importante. É isso que faz com que influenciadores se tornem tão grandes. É o cara que ele enche o saco porque ele posta 43 stories por dia, mas dá a impressão de que você conhece, que você tá ali perto, que você tá vivendo, assim, você participa da vida dele, né? E no podcast, a nossa tentativa o tempo todo fazer isso, é pegar o Daniel falar sobre taxa de juros, é um negócio chatíssimo, né? Mas quando você torna a taxa de juros algo que está perto de você tem personagem, você tem a piada interna, você tem um pouquinho de humor, você tem um certo sarcasmo. A gente coloca sempre uma curiosidade no fim, né? Quem ouve o podcast conhece lá a geleia da Shakira. Todo dia a gente termina
alguma coisa inusitada e tal, a gente tenta trazer isso para um pouco mais perto das pessoas. Isso funciona porque a pessoa, mesmo que ela não esteja profundamente interessada em temas internacionais, ela se sente próximo daquilo. Então, isso para a gente funciona. Claro que deve existir vários modelos, mas, né, várias formas de prender essa atenção, mas para a gente, essa é uma forma que funciona, que é trazer a pessoa para perto da gente. E você acha que o podcast, nesse caso, assim, é um formato que facilita também, por ser é isso, tá mais perto de uma conversa, a pessoa tá ouvindo e parece que tá junto com vocês? Eu acho o formato de podcast ele é maravilhoso porque você consegue ouvir o podcast fazendo alguma outra coisa. É claro que o formato de vídeo ele é maravilhoso, aliás, o Petit Jornal também tem vídeo, só que o vídeo, para o cara assistir, ele tem que ocupar dois sentidos dele, né? A visão e a audição, ele tem que estar num determinado lugar em que ele consiga ver e assistir aquilo. Claro que tem muita gente que ouve a gente, coloca na tela, né? Coloca na televisão, vai assistir no celular e tal, mas o podcast ele também te dá a possibilidade de você estar dirigindo. Você está dirigindo e está ouvindo, você está cozinhando e está ouvindo, você está na academia e está ouvindo, você está, sei lá, você está faxinando a casa e está ouvindo. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, né? Eu me tornei um consumidor de podcast e de audiolivro. Nossa, audiolivro também é um negócio que mudou minha vida, assim, porque, caramba, eu tenho que dirigir durante 1 hora num determinado dia. Porra, 1 hora dirigindo. Se eu estou ouvindo um livro, eu penso assim, caramba, o livro que eu estou ouvindo faltam 7 horas para terminar. Só o fato de eu dirigir 1 hora vai faltar só 6, assim, então eu consigo matar alguns livros que eu queria ler. Então o podcast eu acho que ele é um formato muito intimista, assim, o fato de você estar ali junto com a pessoa que você gosta, né, o som que você gosta, o som que você se acostuma, o som da voz da pessoa, eu acho um formato incrível. Eu sou suspeito, claro, mas eu acho incrível o formato. Agora, Bruno, o Tanguy falou isso, né, da política internacional. Eu acho que é um assunto sério, né, quando a gente pensa assim, e sempre parece muito cabeçudo tudo que quando a gente fala sobre esse tema. Mas eu acho que nos últimos tempos a tecnologia também virou um assunto que as pessoas estão ouvindo tanto, né? Porque, enfim, a gente tem falado muito sobre inteligência artificial. Eu acho que é um tema que, devido aos avanços que aconteceram assim nos últimos anos, ficou muito em alta e também é isso, né? Começou a fazer ainda mais parte da nossa vida, né? E cada vez mais eu acredito que vai fazer. É meio parecido, assim como o formato que você usa para atrair a atenção das pessoas para esse tema, fazer com que elas ainda queiram ouvir sobre esse tema e que sejam coisas que elas se interessem ainda, não parecer, sabe, mais do mesmo. Não, é total isso. Quando o Resumido começou, em 2018, o primeiro episódio, o título era sobre IA já. E era um tema que estava muito distante ainda, estava falando de coisas muito incipientes, assim. E eu vim cobrindo isso e falando e vendo o interesse aumentar, né? Hoje em dia eu até brinco, assim, eu sinto que meu espaço foi invadido por milhares de pessoas, não tinha ninguém falando disso, desses temas, e virou uma coisa super comum. E é bom, porque a ideia sempre foi essa mesmo. O objetivo, com o Resumido, é tentar traduzir esses temas para o dia a dia, tentar mostrar como se aproxima da vida da pessoa, como aquilo vai afetar ela. Isso é um filtro também de escolher que pautas, né, fazem sentido ou não, pode ir de educação, ou saúde mental, segurança, um monte de tema que isso acaba envolvendo junto, e eu acho que acaba vindo daí o interesse, assim, das pessoas voltarem para ouvir. Lógico, quando acontece alguma coisa muito importante no meio, aí existe uma expectativa de que eu vá falar sobre isso no tema, as pessoas vêm com esse objetivo de ouvir. Acho parecido com o que o Tanguy falou em relação ao Petit, né? Quando tem uma pessoa que é lá, quando estourou uma guerra, quer saber qual é o resumo, mas tem essa leitura constante. Eu acho que vai virando essa conversa, as pessoas vão se acostumando a te ouvir e começam a querer saber mais sobre aquele tema, e você vira esse filtro, né? A gente estava falando antes sobre escolher os filtros, você acaba virando um canal, um filtro para um grupo de pessoas que quer entender aquele tema através do seu prisma, que não é único, né? Tem outros prismas para você. Bom, o seu é único, mas você não é o único prisma. Tem outros lugares para você acompanhar determinados temas, mas eu acho que essa recorrência e a conversa é que acabam gerando esse engajamento da pessoa voltar e querer saber mais sobre aquilo, porque vai se envolvendo com o tema também, né? A pessoa, quando vê, está interessada naquilo, quer saber mais e vai acompanhando. Sim.
E falando de temas, assim, né, eu acho que sempre que acontece, às vezes, alguma coisa muito, sei lá, por exemplo, do lado da tecnologia muito distópica pra gente, né, que parece muito absurda, ou do lado de, por exemplo, política internacional, quando acontece alguma coisa muito séria, né, alguma crise, alguma guerra, alguma tragédia, a gente vê muita gente falando: "Ah, eu não quero ouvir falar sobre isso, porque isso me deixa mal", né, seja ansiosa, seja triste, seja desesperançosa, várias emoções que surgem ali naquele momento, né. Queria saber de vocês, assim, qual vocês acham que é esse limite, né, entre eu não quero ouvir e saber sobre isso, porque me causa muito desespero, me causa muita angústia, me causa muita tristeza, ou a gente precisa saber sobre isso, porque senão a gente entra numa espécie de alienação, sabe. Esse limite entre você se informar e não se desesperar, mas também não ficar sem se informar, sabe? Eu acho que cada pessoa vai saber a sua dose ideal daquele tipo de informação. Pode ser qualquer coisa, né, pode ser o seu time de futebol, pode ser tecnologia, pode ser política. Eu acho que quando chega num ponto que começa a te causar angústia saber sobre aquele tema, saber mais, talvez seja a hora de você pensar o quanto você quer saber daquilo mesmo. Não no sentido de ignorar é muito difícil, né, principalmente se você foi parar num tema porque ele importa para você de alguma forma. Você não foi parar ali à toa. Mas é conseguir ter essa leitura de que as coisas também não se definem ali naquele momento, né, nem toda notícia ou nenhuma notícia é definitiva. As coisas acontecem, é uma leitura de momento, você saber sobre aquilo, é como você vai reagir àquilo é mais importante. Então, às vezes, é você entender que nada é tão determinístico assim. Você pode ler, ouvir uma coisa, aprender e isso te ajudar a se posicionar em relação àquele assunto, àquele tema, e encontrar nisso uma forma de se acalmar. Agora eu estou sabendo, pelo menos eu não vou ser pego de surpresa por isso. Acho que é um dos caminhos, mas eu não sei se tem uma fórmula assim de você se informar sem você ficar angustiado se aquele tema te angustia. Eu acho que volta à questão do formato de consumo, né? Às vezes você lê uma reportagem sobre um tema que te interessa, ou ouvir um episódio de podcast e dar aquilo como resolvido e não ficar naquela ânsia, não, agora eu vou ver 20 matérias, vou ver 50 rios. E isso é que eu acho que acaba gerando essa fritação, assim, de você ficar muito soterrado de informação. Acho que tem um pouco a ver com a quantidade, talvez. Eu respeito muito a angústia das pessoas. Assim, se a pessoa tá angustiada com um determinado tema, ela não quer se informar, cara, você tem todo o direito de não se informar. Você tem todo o direito. Cara, não se informa, deixa isso pra lá. Ou então faz isso de forma muito pontual. Pô, só quero saber uma coisa aqui, porque pode me afetar diretamente e tal. E aí você olha aquilo. Mas tem gente que às vezes, e eu também entendo, né? Isso é uma questão difícil, ainda mais em tempos de redes sociais, que é quando uma coisa te angustia, às vezes você começa a ser bombardeado por aquilo, claro, né? O algoritmo ele vai entender que aquilo ali te afeta e vai começar a te entregar, e você vai ficando cada vez mais ansioso, e isso pode se tornar um problema. A minha dica, se tiver alguém me ouvindo, né, ouvindo a gente aqui, que tenha, assim, que se identifique com isso, fecha a rede social e procura algum meio um pouco mais profissional, um pouco mais sério, porque a internet ela não quer te entregar necessariamente, né? O algoritmo ele não quer te entregar a análise mais embasada, mais equilibrada de todos. Procura alguma coisa que seja um pouco mais sóbria, né? Porque talvez você se desespere um pouco menos. Eu fiz uma live, vou falar de novo do Cazé, né? Mas eu fiz uma live com ele assim que começou a guerra da Ucrânia. Ele começou a ser bombardeado por perguntas dos ouvintes. Ele falou, cara, eu vou fazer o quê? Assim, eu não sei nada sobre isso. Ele me chamou. E eu fiz uma live com ele, foi uma live que aconteceu de madrugada e deu 140, 150 mil pessoas ao vivo, né? Eu nunca imaginei que eu ia falar para um Maracanã de pessoas querendo saber sobre guerra. E o que mais me impressionou quando isso aconteceu foi a quantidade de mensagens que eu recebi nas semanas seguintes de pessoas que estavam tendo problemas de saúde mental gravíssimas por causa da guerra na Ucrânia. Gente, a guerra da Ucrânia é muito longe. É um negócio que não vai te afetar diretamente, mas parecia que a guerra estava acontecendo no quintal da casa dessas pessoas. Eram normalmente jovens, tá? Eu estou falando aqui de pessoas de 14, 15, 17, 16 anos, era tudo mais ou menos nessa faixa de idade, e com muito medo de morrer, com muito medo do que aquilo ia trazer para a vida delas e tal. E com todos eles, o que eu dizia era, cara, procura notícia, lê a notícia direto, não fica olhando para a rede social, vai na notícia direto. E várias das pessoas falam assim, pô, lendo,
pô, deu para ter uma noção da gravidade da coisa, mas que não é tão perto de mim assim, né? Não é uma coisa que vai me afetar de forma tão direta. Então, muito cuidado com a rede social, porque ela vai tentar amplificar e ela vai te entregar tudo, inclusive o que tem de chorume, né? De gente produzindo por aí, querendo te desesperar, porque isso gera atenção, gera clique, no fim das contas, gera atenção e gera dinheiro também, né? Então, tomar esse cuidado, né? De como é que você acompanha aquilo que te angustia. E vocês dois falaram sobre isso de entender o que ignorar um pouco também, né? E tem um conceito de ignorância seletiva, que é isso, né? Num período onde a nossa atenção, que é um recurso escasso, tem muitas coisas, tem muitos filmes pra gente ver, tem muitas coisas pra gente fazer, tem muitos livros pra gente ler, tem muitas matérias pra gente consumir. A gente tem que não só escolher o que a gente quer consumir, mas o que a gente quer ignorar de verdade. Assim, fiquei pensando, tem algum assunto que vocês escolheram ignorar recentemente, assim, que vocês lembram, que vocês falaram, não, disso aqui eu não vou opinar, não vou saber falar, porque é um assunto que eu não tô interessado no momento agora de falar. Nossa, eu tenho uma lista interminável. São muitos assuntos que, cara, eu não vou ficar sabendo. Assim. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que talvez seja mais caricato, tá? Política nacional eu acompanho, mas, por exemplo, questões relacionadas ao STF, as decisões que o STF toma, quem são os juízes da corte, qual é o alinhamento de cada um deles, eu sei por alto. Mas, assim, não vai ser uma coisa. Eu já sei que não vai ser uma coisa que eu vou pegar para tentar me aprofundar, para entender os meandros daquilo ali. Isso é uma coisa que, por exemplo, o Daniel, como ele trabalha na Globo News, é uma coisa que o interessa diretamente. Então, ele pesquisa muito, ele sabe muito sobre aquilo. E tem outras coisas que me interessam muito e que não interessam tanto a ele, né? E o Petit Jornal, ele acaba sendo um cruzamento ali do que me interessa mais, o que interessa mais a ele. A gente vai gerando conteúdo que seja meio cruzado. Mas tem muitas coisas que, ou então coisas sobre as quais eu me informo, mas eu não quero opinar. Por exemplo, questão climática. É uma coisa que me preocupa. Eu estou longe de ser um especialista. Eu não dou opinião sobre isso. Por quê? Porque eu não sei, não é a minha especialidade. E saber que você não precisa opinar é uma coisa tão boa. Então, assim, eu já fui tuiteiro, tá? E o tuiteiro engraçadinho, né? Sempre engraçadinho e tal. O dia que eu falei assim, cara, o Twitter me enche o saco, assim, porque muita gente dando opinião sobre tudo, foi um dia libertador pra mim, porque eu não precisava ser tão impactado com opiniões tão recorrentes, tão vazias, eu não precisava opinar sobre tudo, né? Isso, assim, melhorou muito a minha vida, né? Então tem determinadas coisas que eu simplesmente não preciso procurar porque eu não preciso, eu me dou o direito de não opinar. Então, nossa, a lista de temas que eu ignoro, né, de forma seletiva é realmente bastante grande. Eu sempre falo aqui que eu frequento muito o Twitter ainda, infelizmente, né, este lugar. Mas eu vi um tweet esses dias tão bom que era. Só que eu sou, assim, a maior observadora do mundo. Ninguém sabe que eu tenho Twitter, basicamente, porque eu não tweeto nada. Eu vi um tweet que me definiu também e falou assim: às vezes eu penso em tweetar algo, mas alguém já falou de uma forma mais divertida, de uma forma mais interessante. Então, eu só curto e penso, ótimo, maravilhoso, alguém já disse. Eu acho que eu sou um pouco assim, sabe? Tá ótimo, olha, maravilhoso, a pessoa falou aqui praticamente o que eu penso, melhor ainda, essa sensação de não preciso falar, né, tá tudo bem, tá tudo certo, que acho que falta um pouco, né. É cada vez mais raro, né? As pessoas, a dinâmica de comunicação atual empurra para todo mundo ter opinião sobre tudo e ter que repetir as mesmas coisas, mas eu é que falei, aí entra várias coisas, né? Ego, muita coisa que entra nesse caminho. Eu, assim, obviamente também não tenho nem pretensão de acompanhar tudo e nem quero. Eu tento focar nas coisas os que são trabalho para mim, né? Hoje em dia, tecnologia que eu gosto, mas também é trabalho, eu tenho uma certa obrigação de acompanhar alguns temas e coisas que eu gosto de acompanhar. Eu adoro ver coisas de futebol, eu vou ver, eu vou perder um tempão vendo aquilo, mas eu gosto de ver. Mas para mim, mais do que os temas, eu sempre volto no quem. Assim, tem determinadas pessoas que me irritam, que eu não gosto da opinião daquela pessoa, que eu não tô afim. Só que é igual um acidente de trânsito. Se passa, você vai ver. Nossa, total. E eu bloqueio sem dó. Tem determinadas pessoas que você pode mandar no inbox, eu não vou ver, tá bloqueado já, eu não vou, não ver, não ouço essa pessoa. Então, no fulano falou, cara, não vi, não vou ver. Não, mas eu queria que você visse, não vou ver, não vou ouvir, não me interessa o que ele vai falar. E isso também eu acho que alivia bastante, porque às vezes a angústia vem até da forma que a coisa é apresentada, né? Aí você fica, cara, esse cara tá falando de um jeito que eu não queria ouvir isso, não concordo, e aí vai virando uma briga mental. Então acho que você também não ter pena de
bloquear mesmo grandes vozes que você não tá afim de ouvir, também é uma outra coisa que traz muito alívio. Para mim, pelo menos, traz, assim. A gente que eu não ouço e acabou, assim. Não quero E é saber. um pouco disso que a gente estava falando também disso, né? A gente já tá perdendo um pouco da nossa opção de escolha ali nas redes, né? E isso é a gente retomar um pouco, pelo menos, né? De você mostrar que, assim, isso eu não quero ver, isso eu não quero consumir. E você pegar um pouco as rédeas também, diz que já tá saindo um pouco das nossas mãos, né? E já saiu um pouco das nossas mãos. Mas o pouco que tá ainda a gente conseguir, né? Controlar. Minimamente, né? É isso. Tem um cara que me manda, toda hora me manda alguma coisa dele, sempre alguém manda alguma coisa. Eu falo, não vou clicar, para de mandar isso no meu inbox, você tá sinalizando pro algoritmo que você eventualmente possa me interessar e eu não quero. Aí eu faço questão de escrever no comentário, eu odeio, para ver se o algoritmo pega essa dica e tem funcionado. Tem gente que não aparece para mim nunca mais, assim, eu acho que isso ajuda mesmo. Agora, Tanguy, eu fiquei pensando aqui que você falou dessa live com o Casemiro, né? Achei muito legal, porque é isso, né? Uma oportunidade também, enfim, acho que tem cada vez mais, quando esses temas estouram, né? É uma oportunidade de falar sobre esses assuntos e mostrar que eles também podem ser interessantes e que eles também, enfim, merecem, né, ter a atenção do grande público e tal, mas fiquei pensando se a gente vive mesmo um período mais instável ou se essa sensação vem muito da gente saber. Não, Dandara, a gente tá num momento complicado mesmo. Ó, eu vou te dar um exemplo, tá? A gente começou o Petit Jornal 10 anos atrás. A gente começou o Petit Jornal em 2016. E aí, como o Bruno lembrou, a gente fazia um episódio por semana. Quer dizer, cada um de nós fazia uma coluninha de 5 minutinhos por dia e a gente tinha um episódio que era bate-papo uma vez por semana. Era terça-feira, se eu não me engano. Tinha terça-feira que a gente não tinha assunto para falar. A gente ficava olhando, aí eu falava, pô, Daniel, cara, tá muito ruim de assunto hoje, não tá acontecendo nada, assim. Não tinha acontecido nada digno de nota, assim. A gente tinha que dar uma forçada na barra, pegava algum tema que era mais ou menos interessante e tal, tentava imaginar como é que aquilo poderia repercutir no futuro e tudo. Atualmente, Dandara, a gente faz episódio todos os dias, de segunda a sexta-feira. E tem dia que a gente fala assim, caramba, hoje não deu para falar de tudo. Então, tá acontecendo mais coisa mesmo, né? E tem uma explicação para isso, né? O sistema internacional, ele era mais estável algum tempo atrás, porque você tinha um sistema internacional que era muito bem ordenado. Você tinha os Estados Unidos como uma grande potência, não tinha nenhuma outra grande potência, a China ali como uma potência econômica, a Rússia como uma potência do passado, você tinha uma Europa tentando ali manter uma certa relevância e tudo. Isso deu uma bagunçada. Os Estados Unidos entraram numa crise ali a partir de 2008, né? E desde então vem abrindo mão do poder que sempre exerceram. A China se tornou uma potência inevitável, a Rússia voltou a se fortalecer também. Então a gente passou a ter alguns atritos que alguns anos atrás a gente não tinha. Isso é um fato, isso é um dado. Então não é uma impressão. Tá? A gente está no momento mais instável mesmo. Basta ver, por exemplo, que nenhum presidente americano nunca tinha atacado o Irã. E está aí, está tendo guerra no Irã. É uma guerra muito poderosa, muito potente, e a coisa realmente ela deu uma degringolada boa, né? Isso é empírico, não é achismo. Então, se você tá achando que a gente tá todo mundo desesperado e tal, tá todo mundo certo de estar desesperado, porque a coisa realmente deu uma degringolada nos últimos anos. Uhum. E aí, pra gente ir finalizando o nosso papo, queria fazer 2 últimas perguntas para vocês dois. A primeira é: o que motiva vocês, faz vocês continuarem acreditando que vale a pena se informar e acompanhar o mundo todos os dias? Porque eu acho que é isso, né? Às vezes dá um desânimo e você pensa, para proteger a minha saúde mental, eu vou parar de olhar isso aqui, não quero mais saber de nada e eu vou ficar aqui no meu mundinho, e é isso. O que vocês sentem que motiva vocês a continuarem acreditando que vale a pena acompanhar o mundo todos os dias? Olha, eu posso começar essa. Assim, minha saúde mental não é abalada por acompanhar o mundo. Não é. Assim, outras coisas podem abalar minha saúde mental. O Vasco abala minha saúde mental muito mais do que qualquer coisa relacionada à política internacional, a temas internacionais. Isso, para mim, faz parte do meu cotidiano. É uma coisa que eu gosto de acompanhar. E mais do que isso, é uma coisa que assim, eu posso colocar como uma motivação, né, para continuar acompanhando cotidianamente, que me dói não saber o que está acontecendo. Assim, se eu pego uma notícia que ela não é muito bem escrita e tem alguma coisa que eu não entendo, isso me deixa desesperado e eu vou procurar até os confins da internet para tentar entender o que diabo, quem é essa pessoa, por que isso aconteceu.
eu só vou sossegar na hora que aquilo ali estiver resolvido na minha cabeça. Fala assim, porra, agora eu entendi. Agora eu entendi por que tal coisa levou a tal coisa. Tem umas coisas que são, pô, fulano agiu dessa maneira e não tem uma explicação, não tem uma motivação, não tem um elemento ideológico, não tem uma questão financeira. Por que aquilo ali aconteceu? Isso me deixa angustiado, eu fico ansioso se eu não consigo entender. Então, para mim é o contrário. Eu teria que me perguntar por que eu teria parado. Para mim a questão é, eu preciso acompanhar e eu fico muito mais tranquilo quando eu consigo entender e quando eu consigo explicar. Assim, se eu entendi, eu consegui explicar, beleza, eu entendi de verdade, a coisa realmente funciona, eu fico mais tranquilo dessa maneira. Eu parecido com o Tanguy, eu gosto de acompanhar as coisas para eu mesmo entender. Acho que esse é o meu principal motivador. Eu sempre falei isso desde a época que eu tinha blog, do 2003, um blog chamado Urbe, que eu tive por, sei lá, até 2018, 19, até ninguém mais entrar em blog, eu tinha, mas eu fazia porque sempre foi para mim, e eu sinto super falta do blog por causa disso, inclusive, né, porque a indexação do podcast é muito mais complicada, e acabou que virou um tema só. Lá no blog eu escrevia sobre tudo que eu queria, e às vezes eu quero pensar, cara, como é que foi aquele show mesmo? Aí eu vou lá, tem uma resenha do show, que eu lembro o que eu achei daquele show naquela época, né, que às vezes é diferente como você pensa hoje em dia, então eu sempre fiz para mim, e compartilhando com quem mais tivesse interesse naquilo. Isso para mim não mudou muito, eu continuo fazendo uma certa forma para mim mesmo, para organizar, e eu acho que isso é que acaba sendo também o recorte que interessa às pessoas, né? Acho que isso é que acaba gerando essa conexão com algumas ou desconexão com outras, mas esse ponto de vista você está fazendo para você, eu acho que acaba sendo importante. Então eu sigo fazendo para tentar entender o mundo do ponto de vista das perspectivas que me interessam, que me preocupam, e me dá uma certa acalmada também. Porque você olha e vê, tá, então está acontecendo assim, entendi. E você acompanhando no dia a dia, você também percebe que as coisas nunca são, muitas vezes elas não são tão graves quanto parecem. O mundo não acaba. A gente às vezes fala umas coisas definitivas hoje que amanhã são diferentes. Então, e você acompanhando os ciclos ajuda a entender isso um pouco, né? A gente fala umas coisas como se fossem inevitáveis e às vezes muda. Acho que esse movimento ajuda a você querer se manter informado também, né? De certa forma é reconfortante. Ou pode ser. Sim, muito bom. E a última pergunta que eu queria dizer para vocês é: acho que a gente já deixou aqui algumas dicas ao longo do episódio, mas se vocês pudessem deixar uma única dica para quem quer construir uma relação mais saudável com as notícias, com se informar, qual seria? E aí eu acho que eu adiciono, sei lá, quem sabe se vocês puderem dizer 2 ou 3 lugares que vocês acham muito legais de se informar, além, óbvio, do petit, do resumido, dos podcasts de vocês, né, que vocês usam para se informar, assim, e vocês acham que é muito legal e que não dão essa sensação de angústia e desespero, enfim, nas pessoas. Se tiverem dicas que vocês quiserem compartilhar também. Olha, eu vou começar e talvez eu sou um pouco radical, né, diante dos hábitos, né, de grande parte das pessoas, mas a minha dica é não se informe pelas redes sociais. Não faça isso. Eu sei que é uma tentação, a informação ela vem, ela é fácil, você fica parado, a informação ela vem até você, mas essa informação, na maior parte das vezes, ela não é uma informação tão bem apurada, muitas vezes tem sensacionalismo. Então, se aparecer alguma coisa na rede social que te chamou a atenção, você quer saber mais sobre ela, vai no veículo tradicional. O veículo tradicional tem jornalistas formados que apuraram. Pode ter problema? Pode. E tem inúmeros problemas na imprensa tradicional também, mas normalmente vai ser uma coisa um pouco mais sóbria. Tá? Então, quando eu falei que eu acesso um monte de jornal por aí, para ler a informação, para cruzar, inclusive. Pô, uma informação aqui pareceu meio esquisita, eu vou em outra e tal. Assim, eu tenho um circuito meio tradicional mesmo. Então, eu vou na Reuters, que é base para um monte de jornal mundo afora. Aqui no Brasil, eu gosto da Folha de São Paulo e do Globo, com inúmeros problemas também, mas são os que eu leio. Eu leio o Le Monde, né, para quem lê em francês, tem inglês também, né, mas o Le Monde. É, busco informação também em jornais, por exemplo, chineses, claro, tem que ser em inglês, nos jornais russos tem que ser em inglês também, El País, né? Então, quando eu faço esse tour New York Times, né, eu assino New York Times também, né, na versão digital, então quando eu dou uma volta nesses jornais todos, eu sinto que eu estou bem informado e, beleza, eu já entendi o que aconteceu. E aí sim, se aparecer alguma coisa em rede social, eu dou uma matizada, mas assim, se informar por rede social é um negócio muito problemático, porque normalmente essa informação ela vem com muito viés, ela vem com muito sensacionalismo e tende a ser um problema, inclusive, para a saúde mental das pessoas. Minha dica não é muito diferente não, eu sempre repito, vá atrás
do que você quer ler, assistir, ouvir. Não fique só recebendo, pode ser via rede social ou até às vezes por e-mail mesmo, assim, se tem uma newsletter que você gosta, né, escolhe pessoas que você gosta de acompanhar, vá lá na origem da notícia, não se contente só com a interpretação de alguém daquelas notícias, tentar buscar reportagem, né, que tentam ser minimamente objetivas, e eu acho que você escolher quem você vai ver é aquilo, o meio é a mensagem, né, já dizia McLuhan. Então eu acho que a gente tem que escolher muito bem para quem a gente está doando o nosso tempo, para quem está doando a nossa atenção, porque isso vai ter um impacto total na sua vida, no seu bem-estar, em todos os aspectos da sua vida, né, como você vive, porque a informação acaba guiando quase tudo que a gente faz. Então, escolher bem quem você deixa te informar. Eu gosto muito dessas, apesar de como eu disse aqui, ter várias newsletters não lidas, que eu juro que eu vou voltar e ler e eu nunca leio, mas eu acho que o e-mail é esse espaço que eu gosto ainda, porque eu acho que você ainda pode escolher um pouco mais o que vai chegar até você, né, que é uma coisa que é menos hoje em dia, como o Tanguy, você disse, nas redes sociais e enfim, de que a gente, né, chega muita coisa que a gente não deseja ali. No e-mail eu sinto que eu consigo ter um controle ainda maior, sabe, dessa curadoria, do que eu realmente quero ver, a minha atenção dispersa menos para outros caminhos que eu não gostaria que ela dispersasse. E tem algum veículo, Bruno, que você indicaria, tanto para tecnologia quanto para outras coisas, assim, que você gosta de acessar e que você gosta de ver? Ah, veículo tem muito, eu acabo vendo muita coisa estrangeira, né, porque a gente está aqui no Brasil como espectador das tecnologias de ponta, então acaba que os veículos que estão baseados nos Estados Unidos, na China, acabam trazendo coisas mais frescas e análises mais próximas do assunto. Aí tem vários, a The Verge é um que eu adoro, o New York Times eu acho super boa a cobertura de tecnologia deles, o Guardian é outro jornal que eu adoro, a Wired está muito boa de novo. Então tem bastante veículos legais, mas uma coisa que você falou sobre e-mail que eu acho importante também, é esse foco. O e-mail não é só a gente escolher o que vem, é quando a gente vai ler, né. Tem uma newsletter do Thiago Ney que eu adoro, A Margem. A Margem ele manda quando ele manda, né, porque não tem um dia fixo. Então, às vezes, chega no momento que eu não estou a fim de ler e eu guardo, eu gosto de ler A Margem na sexta. E eu deixo lá, se chegar na quarta, vai ficar lá até sexta, que é a hora que eu quero ler aquilo. E quando a gente está em rede social principalmente, a gente é bombardeado e os assuntos vão virando muito rápido, sabe. É um post sobre futebol, outro é sobre política internacional, outro sobre tecnologia, outro é uma fofoca, e você não escolhe, o estado mental lá, qual é o canal que você vai seguir naquele momento. Eu acho que no e-mail você consegue fazer isso um pouco, e isso eu acho bem legal também. Você escolher os momentos que você vai ler cada coisa para saber como te impacta também, né. Eu não quero começar meu dia lendo desgraça. Eu gosto de começar meu dia vendo coisas mais leves um pouco, enquanto eu tomo café da manhã, porque é um tempo que eu aprecio. Acho que esse controle ele é importante também. Isso é muito bom, né, de definir horários não necessariamente dos que chegam para você, mas dos que você sente que fazem mais sentido. Vou adotar essa estratégia para ver se com menos newsletters não lidas no na minha caixa. Bom, Bruno, Tanguy, queria agradecer demais o papo, foi muito, muito bom, obrigada. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado você. Valeu pelo convite aí, legal conectar tanto com o Summer, quanto com o Tanguy e o Petit. Bom, espero que você que está aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio ou vídeo favorita para não perder nenhum episódio que acontece por aqui. Segue o The Summer Hunter também no Instagram, @TheSummerHunter. Tem conteúdo novo por lá todos os dias da semana. A gente também tem 2 newsletters, uma newsletter diária com pequenos drops solares para o seu dia e uma newsletter semanal com textos mais aprofundados, abordando os temas mais a fundo. E a gente também tem uma revista, ela está na 8ª edição e todos os links para todos esses conteúdos vão estar aqui na descrição do episódio. Esse foi mais um episódio do Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. A edição e produção é de Adriana Sete, Fernanda Nascimento e Manu Stelzer. Já as artes ficam por conta de Eduardo Costa, enquanto a produção executiva é de Ricardo Moreno. German Carmona e Fernanda Guaré cuidam dos novos negócios, e a apresentação e o roteiro são meus, Dandara Fonseca. Tem ou trabalha para alguma marca e quer vê-la aqui no Desenrola? É só mandar um e-mail para comercial@thesummerhunter.com.